Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Clube da Luta. A gente parou no episódio passado na cena em que a Marla tava sem medo de morrer ali, deixando os carros cruzarem de um lado pro outro, parada no meio da rua. E o protagonista pede o telefone dela, eles trocam de telefone, daí corta a cena e a gente vai pra esse momento em que ele fala do próprio trabalho. Ele tá viajando, ele acorda aqui, depois ali, ele viaja pra tudo quanto é cidade. Cada dia ele acorda num lugar diferente, num horário diferente. Essa é a rotina de trabalho dele. Mas o Tyler já aparece aí. Acho que uma coisa interessante de se notar é a quantidade de viagens que se faz. Não só o cara que viaja para outra cidade. Eu não acho que em nenhuma outra época do mundo a população inteira esteja acostumada a levar, tipo, um tempo para chegar até o lugar em que ela tem que ir, sabe? Toda vez que você vai trabalhar, você tem que ficar horas indo até o lugar que você vai trabalhar. É um negócio de quem trabalha em fábrica, de quem é mega proletário e tem que viajar para trabalhar numa fábrica porque é muito miserável. Só que hoje essa é a situação de todo mundo, né? Todo mundo leva 1 hora para chegar no trabalho, sendo considerado normal. Se você não quiser levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho, você tá de frescura. Mais ou menos assim que é hoje. E isso dá mesmo que uma impressão, como se você estivesse sonhando. Você tá em lugares diferentes o tempo todo. Você tem muito pouco tempo no lar. E o lar poderia ser até o trabalho. Eu acho que faria mais sentido hoje a gente morar dentro do prédio do trabalho. Os trabalhos já deviam oferecer camas e tal. Aqui seria muito caro, daí eles não fazem, porque não precisa. Mas basicamente seria melhor. Daí tem a cena do avião, em que ele tem uma conversa lá com a primeira passageira que tá do lado dele. Ele fala sobre como ele trabalha para a companhia de seguros, que isso explica por que ele viaja tanto e também por que ele manja de coisas de explosão e umas coisas assim. Porque ele trabalha vendo o acidente de carro e entendendo como funciona o acidente e tal. Daí vem a cena em que ele conhece o Tyler. Ele tá contando lá a história. Ele tá conversando lá com a mulher. E aí ele fala que toda vez que o avião tá decolando ou pousando, ele pensa num acidente, imagina um puta num acidente glorioso. E aí ele acorda e tem o Tyler do lado dele. Que já implica meio que uma fantasia, assim, né? Mas daí ele fala também, pô, você tem a mesma pasta que eu. Então ele também dá esse indício de que... Porque o filme faz toda hora isso. Ele entrega várias coisas, entrega de vários jeitos que o Tyler e o outro são o mesmo cara. Você não sabe qual é o nome dele. Mas sem entregar informação de verdade, sabe? Ele fica dando dicas, mas ele não fala pra você. Daí o Tyler fala que... Por que você acha que tem oxigênio nos aviões? Daí ele fala, pô, pra ajudar a respirar, tá, vai faltar oxigênio. Ele fala, não, é porque oxigênio dá mó barato, daí você vai aceitar o seu destino. Olha aqui, ó, a prova disso olha as imagens. Daí ele mostra as imagens no cartão do avião lá, e daí tipo, todo mundo olha a cara deles aqui, ó, claramente eles estão drogados. E daí o protagonista faz uma piadinha inteligente, espertinha, e o Tyler, em vez de rir, olha com uma cara assim, sabe? E, tipo, fala, não, entendi essa piada, esperto. Mas como é que tá funcionando aí pra você? Como é que tá sendo ser esperto? Daí ele fala, tá indo bem, eu acho. Daí ele fala, então beleza, então continua assim. Aí termina essa cena, e o que acontece é a mala do protagonista fica presa lá na alfândega, sei lá. Porque alguma coisa aconteceu, tipo, tinha alguma coisa vibrando, e daí o procedimento é que tem que segurar a mala e tal. Daí ele se ferra, daí ele vira, e tá o Tyler entrando num carro conversível top e saindo, indo embora rapidinho, sabe? Sem ter nenhum problema, passar por nenhum procedimento. E daí um cara corre atrás dele, ei, aí, meu carro. Quer dizer, o Tyler não seguiu nenhuma regra, tipo, ó que da hora como foi pra ele. Saiu de lá com um carro animal. E o Tyler, que segue as regras e tal, fica pra trás. Daí vem a cena em que ele volta pra casa e descobre que o apartamento dele tá todo em chamas. Daí ele tá lá olhando nos escombros das coisas explodidas. Ele nota que, que vergonha, que triste, que é uma casa com um monte de condimentos e nenhuma comida, porque ele tá lá com a geladeira explodida e um monte de ketchup e mostarda. Daí ele, no meio dos escombros lá, ele encontra o telefone da Marla, que ele tinha pedido naquela cena lá. Mas daí ele liga pra ela, porque ele precisa de um lugar pra ficar, né? Essa é a história. O policial pergunta pra ele, pô, você tem algum lugar pra ficar? Já que explodiu o seu apartamento? Daí ele vai lá e liga pra Marla, mas ela atende, ele não tem coragem de falar nada, daí ele desliga. E ela até fala assim, eu consigo te ouvir respirar. E ele desliga na cara mesmo assim. E daí ele liga pro Tyler, que deu o cartão dele. Só que o Tyler nem atende. Ele nem tenta muito, né? Mas daí ele desliga, e daí toca de volta o telefone. E daí o Tyler... Pô, quem é? Daí ele fala, quem é? Não, eu te liguei daqui, é o cara do avião e tal. Daí ele, tipo, pô... não, é que você não me atendeu. Daí, não, mano, eu nunca tenho meu telefone. E daí eles acabam combinando de sair. Daí eles vão tomar uma breja.
Na conversa, o protagonista tá se lamentando que, pô, meu apartamento estava quase completo, passei tantos anos colocando todos os móveis, completando o guarda-roupa e tudo mais. O Tyler fala, pô, as coisas que você tem acabam tendo você. Aí o protagonista menciona que, o seguro provavelmente vai cobrir. Que é mais uma dica, assim, de que é daí que eles vão tirar a grana para todo o projeto depois. Pelo menos parte da grana. Mas isso explica como que... Porque depois eles têm mó grana, né? Então, parte vem disso e a outra parte vem depois. Mas daí, eles vão lá pra fora do bar, finalmente. Terminaram de beber. E o protagonista tem vergonha de pedir... Porque tudo isso começou porque ele queria um lugar pra ficar, né? E daí ele não... Mas ele não pede. Ele chega e fala, acho que eu vou procurar um hotel, sabe? Ele fala... É engraçado essa cena porque ele é a menininha na cena. O protagonista é meio que a menininha civilizada, assim, envergonhada. E daí o Tyler é o macho. Daí, quando o Tyler ouve o protagonista falar isso de, eu vou procurar um hotel. Daí ele, mano, pergunta aí, cara. 3 litros de cerveja você não consegue nem perguntar. Daí ele, como assim? Como assim? E continua se fazendo desentendido. Fala, mano, você me ligou porque você precisa de um lugar pra ficar, então pergunta. Daí ele, não, pergunta. Daí ele seria um problema? Daí ele, mano, seria um problema se você perguntasse? Daí ele pergunta, posso ficar na sua casa? Sim, e aí eles vão. Mas daí o Tyler para e fala, não, mas só me faz um favor antes. Eu quero que você me soque tão forte quanto você conseguir. E é aí que tudo começa. Eles, quer dizer, na verdade o que acontece ali é que o protagonista tá se socando. Mas eles estão brigando um com o outro. E aí depois outras pessoas acabam se juntando a essa briga deles. E o clube da luta começa. E ele também introduz o Tyler. Onde que o Tyler trabalhava. Ele fala que o Tyler trabalha de madrugada enquanto os outros dormem. Também é outra dica de que é assim que eles conseguem coexistir. E também por isso que ele tem essa cara de acabado, né, o protagonista, porque ele não dorme. Quando ele acha que tá dormindo, ele vira o Tyler e vai fazer esse trampo aí. Que é o trabalho de ficar passando filme e, tipo, no meio dos filmes ele bota umas mensagens subliminares, tipo, ele bota uns pintos e umas imagens bizarras no meio do negócio, no meio dos filmes. E eles confirmam isso depois de eles brigarem até... Eles fumam um cigarro lá e, tipo, a gente devia fazer isso aí de novo. We should do this again sometime, que é uma frase bem típica em filminho que eles falam depois de transar, sabe? De sexo casual. E eu acho que tem uma coisa meio que... Tipo, a vivência máxima do homem com a mulher é o sexo, a vivência máxima do homem com o homem é a briga, é a luta. É muito comum ficar amigo da pessoa com quem você brigou fisicamente na escola. Depois, assim... Daí eles vão pra casa do Tyler, que é uma mansão velha, abandonada, nojenta. Mas eles não estão nem aí, né? Me lembrou um pouco a coisa do videogame que eu tinha relacionado com os meninos. Tipo, o Clube da Luta tem um paralelo, porque o videogame, ele meio que é esse mundinho da luta dos meninos em que eles se sentem vivos e assim, meio que nada mais importa, sabe? Tem os caras que são completamente viciados em jogo de videogame. A casa pode estar um lixo, eles não estão nem aí. O importante é a vida dentro do jogo. E meio que o resto não importa muito. É muito apagado a existência nessas outras coisas. Ele fala também de como, quando ele tá lá com o chefe dele, como que depois que você luta, ele começa a ficar muito mais... Ele começa a ter muito menos medo. Ele exala mais confiança. Depois de apanhar, você fica confiante, sabe? Nada como uma bela surra pra você perder o medo da surra, de certa forma. É óbvio, dá pra dar errado isso, né? Mas quando você apanha e não é destruído completamente e consegue se recuperar, meio que você agora perdeu uma razão pra ter medo ali. Você sabe quanto dói um soco na cara. Nem mais nem menos que aquilo. Daí ele tem uma fala bem, bem viril aqui que vocês vão curtir. O Tyler, o protagonista, fala assim... Eles estão discutindo sobre, o que eu vou fazer da vida e tal, e daí os dois falam sobre como os pais deles falaram, tipo, vai lá, faz faculdade. Não, beleza, então vou fazer faculdade. Daí, e agora? Agora você arruma um emprego. Beleza, arruma um emprego. Beleza, e agora? Agora você casa. E daí ele fala, mas eu não consigo casar, né? Eu sou um moleque de 30 anos. Daí o Tyler fala, a gente é uma geração de homens criados por mulheres.
Eu duvido que mais uma mulher seja a resposta para nossos problemas. Farpas viris. A regra do não falar sobre o clube da luta, fora do clube da luta lá. Eu relaciono esse isolamento, que você não divide com o público, né? Não é só com as meninas, na verdade. As meninas, elas só são a representação máxima da vida pública. Você não... Tudo que uma menina viu é automaticamente público, porque ela vai contar para todas as outras. E também porque elas são o público. E é o bando, sabe? É o bando contra todos. Eu acho até que esses jogos de time, se você olha, os principais jogos, os jogos mais jogados no mundo online, eles são todos jogos de time. Os jogos de um contra um, que na minha época eram mais comuns, não fazem mais tanto sucesso. As pessoas, essa coisa da vivência do time, eu acho que falta muito. Eu acho que até esses esquemas de trabalho lá, esqueci como chama, mas a galera contrata umas gincanas de adulto lá pra fazer team building e não sei o que. Eu acho que, assim, por mais besta que seja essas coisas, no fim das contas, é tão importante essa vivência de time e os caras não jogam videogame, então acaba precisando contratar uns coach pra fazer gincana de adulto. Mas sabe que eu acho que essa vivência do bando, os homens precisam muito dela. E a gente tá perdendo isso na nossa vida real, entre aspas. E daí a vida real vira menos real do que essa nossa vida imaginária. A vida do futebol, a vida do videogame, a vida do clube da luta. Que é a nossa vida real, de verdade. E daí quando a gente tá, sabe, por aí no mundo, é como se esse mundo que não fosse real, sabe? O mundo do trabalho, o cara fica lá sentado batendo xerox no negócio. Ou você vive um trabalho lá atendendo o telefone. É como se você estivesse dormindo, é como se isso não fosse a vida. E daí você realmente está vivo quando você encontra o seu bando e vocês fazem a sua coisa, a sua vivência privada. E tem a ver também com isso de você poder deixar a sua natureza finalmente aflorar. Sabe, essas coisas das meninas agora, tipo, tem que ninguém poder, sabe, não pode xingar as meninas no jogo, de trazer as regras da civilidade pra dentro do mundo dos meninos. É uma coisa que fere o ponto todo da coisa, que é você poder, sabe, extravasar a sua fera interior, seu homem tribal. Fugir dessa civilidade castradora que é um tédio que não é real. É tão tedioso e tão morto que é como se não fosse real.